Raimundo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Na verdade, nós já nos deslocamos do GAV, já estamos agora na Câmara de Enfrentamento ao Crack e vamos aqui conversar a respeito desse problema que é sério e que afeta hoje a muitas famílias. Nós, hoje pela manhã, colhemos o depoimento da mãe de um jovem que começou exatamente desta forma, consumindo álcool, e hoje é dependente de crack e um grande problema para a família. Vamos acompanhar esse depoimento. Como é que tem sido o dia a dia da senhora nesses últimos 2 anos, principalmente por conta desse problema que está vivendo o seu filho? Muito difícil. Muito difícil. Só sabe quem está dentro do problema. Quem está fora é fácil dizer, não tem? As tentativas é muito difícil. Eu que sou mãe, o que eu estou passando, eu nunca pensei na minha vida o que eu estou passando hoje. Eu cheguei em muitos momentos de largar a casa. Não vou mentir, já largar a casa, tentar suicídio. Já tentei lá para aquela Frei Serafim morrer, por causa de um carro, por causa dos meus filhos, porque eu não esperava isso. Eu fiz de tudo. Como é que começou? Começou a influência na rua com as amizades. Os amigos, começa a beber, começa na cerveja mesmo. Normalmente eu estou tomando só cerveja, Muitas das vezes, muita mãe pensa que é só cerveja. Aí da cerveja passa para a vodka, da vodka passa para a Montila, da Montila chega até a droga, que agora é tudo, todo tipo de droga. Tem essa droga, esse crack, tem aquele outro que já é mais barato. E tá difícil, é muito difícil. Só quem passa por um problema sabe dizer o que eu estou sofrendo. Você faz um bocado, você não consegue comer, você não consegue dormir. Nós não dormimos mais na minha residência, por causa da droga, não. De segunda, terça, até quarta-feira a gente cochila, porque ele está em casa e ele dorme. Mas aí de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Se não tivesse final de semana, nem a feriado, para muito pai de família que está sofrendo era bom. Porque é difícil. Porque quando eles não têm, mas tem as amizades que tem, faz a vaquinha. E aí estão na rua. Vende. O meu já está chegando nu em casa. Sai com a roupinha limpinha, vestidinho, cheiroso, chega podre, nu, com os catacos dos outros. Porque a dele fica lá, na boca de fumo. E boca de fumo é 100 metros de distância de um para o outro. Do bairro que eu moro. É difícil, é muito difícil. Não é fácil, não. Só sabe o pai e a mãe. E não tem isso da família, não. Porque meu esposo não fuma, não bebe, eu também não. Nossa luta é só com a alimentação mesmo, botar dentro de casa para eles comer. Nós estamos passando por isso. E eles são profissionais, meus filhos. Só que abandonou o emprego, o mais novo. Abandonou. Não vai mais trabalhar por causa que o dinheiro... Não adianta eu trabalhar para ganhar dinheiro. Para quê? Não chega em casa com 1 centavo, não compra nada, só dá mesmo para droga. No mesmo dia que pega no dinheiro, o dinheiro entra na conta, no mesmo dia ele não chega com 10 centavos para comprar um ovo, que é 25 centavos. O grupo Amigos da Vida realizou uma pesquisa entre 6 e 16 de julho de setembro, agora, e constatou que 574, nessa pesquisa foram ouvidas 574 famílias que possuem adolescentes de 11 a 18 anos em 37 bairros de Teresina. Entre as famílias pesquisadas, 65% possuem renda fixa de 1 a 2 salários mínimos ou mais, 30% possuem renda fixa de 1 salário mínimo e 5% não possuem renda fixa. Os resultados adquiridos com a pesquisa foram os seguintes: 67% dos pais afirmaram saber que os filhos consomem álcool. O restante, 33%, disseram aos pesquisadores que não sabem que os filhos consomem álcool, mas sabem que frequentam bares ou festas noturnas. De acordo com o coordenador do Grupo Amigos da Vida, a maioria dessas crianças, o Miranda Neto nos afirmou, que o álcool é a porta de entrada de muitos jovens para o mundo das drogas. E é exatamente com o Miranda que nós vamos conversar a partir de agora, ou seja, essa pesquisa constatou algo novo ou algo que o grupo já tinha conhecimento? Boa tarde, Tony. Olha, assim... A gente já está nessa discussão há algum tempo, Raimundo, e isso está causando assim, um desconforto à sociedade, porque não existe ainda uma política pública voltada para a prevenção. Esses dados eles são mais recentes, no começo do ano a gente fez uma, agora fez outra, e a gente está observando que a velocidade que isso está chegando nas comunidades está sendo com muita rapidez. E a gente está aqui para cobrar, pedir ao governador do estado, pedir ao prefeito de Teresina que se unam, porque até agora a gente não vê uma política pública afirmada. Vou lhe dar um exemplo aqui. Não existe uma política pública de prevenção da SASC. Para a prevenção que eu estou falando.
O combate da droga, ele é que envolve polícia, que envolve recuperação, mas a prevenção não está acontecendo. E a porta de entrada é o álcool. Olha, Raimundo, quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente teve dados alarmantes. Porque nessa pesquisa aí, um dos dados que chamam muita atenção da gente é a presença de meninas, Tony. A presença de meninas. E vai recuperar aonde? Com qual tratamento? Eu sei que a iluminação é importante, que o calçamento é importante, que a moradia é importante. Mas nossos filhos, nossas famílias são mais. Então eu queria pedir aqui ao governador do estado que parasse tudo de fazer e se dedicasse às famílias, ao prefeito de Teresina, para que a gente pudesse recuperar essas crianças. Porque senão, Tony, daqui a um tempo não vai adiantar mais caminhada, não vai adiantar mais qualquer tipo de projeção, porque a gente já tem perdido nossas crianças. As mães hoje, nesse momento agora, Tony, ouvindo o seu programa, estão chorando com seus filhos sem solução. Então o GAV está nessa mobilização, vai entrar agora o mês da criança. Queríamos pedir aqui ao governador do estado, ao prefeito de Teresina, aos deputados federais e estaduais, que a gente desse um presente, é fazer prevenção. E a política pública fazer acontecer nas escolas, nas igrejas, nas comunidades. Tony, deixa eu lhe dar um exemplo aqui para você. Hoje em Teresina, todas as casas de recuperação estão lotadas. Se hoje, você que está em casa hoje, precisar tratar uma pessoa, você não tem para onde colocar. E aí vem a nossa tristeza. A gente começa a perder as esperanças. A Câmara de Enfrentamento ao Crack deve estar se articulando junto com os secretários, mas a gente tem que ver agora uma agilidade. Por quê? Uma vez eu conversei com a professora Zita e ela disse uma coisa interessante. Ela disse, olha, não precisa construir mais nada, só dá sustentação no que já temos. Os prédios públicos, as atividades sociais, mas a gente não está vendo isso acontecer. Então a gente quer cobrar aqui, Tony, e pedir a você pai, a você mãe, que não desista do seu filho, não desista da sua filha, mas também que acompanhe. Tony, o pai que dá dinheiro para o filho ir para uma boate, para a churrascaria, saber que o filho vai consumir álcool e ele não tomar providência, aí já não é poder do Estado, é um poder da família. Porém, nós precisamos das atividades sociais para implementar. O GAV hoje passa por uma situação difícil. Eu não tenho como absorver Teresina toda. Todo dia lá no GAV pessoas pedem ajuda. Eu já tirei para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, mas eu não tenho como dar esse suporte, porque nós apenas somos uma organização. Então a gente queria pedir aqui aos pais também que impor esse limite aos filhos, porque senão daqui a pouco você perde o controle e começa na infância. E você, Tony, que acompanha o nosso trabalho faz tempo, sabe disso. A gente tem um problema social em Teresina, mal resolvido. Tony, toda criança gosta de jogar bola. Toda a periferia de Teresina tem um campo de futebol, tem uma quadra. Mas cadê o material para participar? Os grupos de teatros, as bandas de música. Então a gente fica assim um pouco angustiado. Lá na nossa região, Tony, na Vila Bandeirante, toda criança hoje, qualquer comunidade, corre um risco. Na Vila Bandeirante tem grandes projetos. Naquela região da Zona Leste tem o GAV, tem o Maria Vilar, tem muitas escolas boas. Porém, a gente precisa do subsídio da política pública e que deixa a desejar. Bom, vamos então ouvir a professora Zita Vilar, secretária executiva da Câmara de Enfrentamento ao Crack, que inclusive recebeu aqui uma recomendação do Miranda, e perguntar para ela como é que está esse processo de articulação, até que ponto essa pesquisa feita pelo GAV pode ajudar no direcionamento das ações da Câmara. O que a Câmara está fazendo em relação a esse problema? Boa tarde a todos e a todas, né, que estão nos ouvindo e assistindo. O que a Câmara está fazendo é o seguinte, o que o GAV comprovou agora não é nenhuma novidade. Em 2008, a professora Lúcia Rosa fez uma pesquisa aqui em Teresina, o consumo de álcool era maior do que a média nacional no Nordeste, em Teresina. E todos nós sabemos que o álcool é a porta de entrada. Eu, como professora, há 10 anos, eu levo minhas alunas na Fazenda da Paz. E se você conversar com todo dependente químico, e a gente fazia isso, que nós passávamos um dia lá, todos afirmavam, a porta de entrada é o álcool. Todos. Se você conversar com qualquer dependente químico, a porta de entrada foi o álcool. E o que é pior, começou em casa. Muitas vezes não é só a influência de amigos, não. E tem uma coisa que ele afirmou que é verdade, que é o seguinte, há 10, 15 anos atrás, quando eu já fazia esse trabalho com alunas, o perfil do consumidor de álcool era basicamente masculino.
Hoje, as mulheres estão quase chegando próximo ao consumo de álcool, junto com os homens, e numa idade muito menor. Professora. Antes era de 15 anos para frente, agora é já de 10 anos, já começa a dependência do álcool. Professora Zita, professora Zita. Com relação às ações da Câmara, nós estamos fazendo o quê? Professora Zita, desculpe a interrupção, mas é como a senhora mesma disse, não há dados tão novos assim. Há apenas uma reconstatação do que já sabemos. Agora, essa constatação nos aflige ainda mais. E aí vem realmente aquilo que o Miranda acabou de colocar. O que é que a Câmara de Enfrentamento ao Crack está já fazendo para modificar essa situação? A gente sabe, professora, que a Câmara sozinha não é capaz. Ela é uma articuladora da estrutura do Estado. Eu pergunto, na prática, o que é que já está sendo feito, professora? Na prática, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos há mais de mês articulando exatamente a comunidade. Nós começamos pelo bairro São Pedro, usando a liderança dos conselhos de segurança, que é aquele dos pelotões mirins. Então, nós estamos indo à comunidade, porque só construir fazendas, hospitais, não é o caso. Isso aí já para quem já está. É a história da prevenção que ele colocou. Então, nós estamos indo à comunidade, à família, e estamos há mais de mês nesse trabalho. A gente não tem divulgado, mas no próximo sábado nós estamos mobilizando, nós já fizemos uma rede de todo o bairro, ver as potencialidades da comunidade para poder, a partir das potencialidades, vencer as vulnerabilidades, articulando toda a comunidade. Professora, no sábado nós estamos reunindo, professora, está claro o que a senhora falou. Famílias, todas as lideranças e a rede do professora, bairro São Pedro. Professora, e começamos também no Mucambinho. Então, muito bem, Câmara professora, está indo à família. Professora, complementando o que a senhora falou, vamos voltar aqui. A estrutura do Estado. Nós temos a Secretaria de Educação, nós temos a Fundac, que lida com cultura, nós temos a Fundesp, que lida com esporte. No âmbito do município, nós temos outros órgãos similares. O que é que estes órgãos estão fazendo? A senhora tem conseguido dialogar com os secretários dessas pastas? Tem conseguido resultado com eles para fazer aquilo que acabou de colocar o Miranda aí? Quer dizer, de ir para a comunidade, praticar esporte, levar lazer, levar cultura, teatro, porque é isso que vai tirar a criança hoje da possibilidade dela ingressar na droga amanhã, somente com essas ações. Aí eu pergunto, a senhora está tendo esse diálogo? Está tendo retorno desses integrantes do Estado, professora? Com certeza. Para esse trabalho de base comunitária está indo saúde, educação, cultura, esporte, trabalho, porque sem a questão do trabalho, da capacitação de jovens, estão indo às secretarias, não para chegar lá só oferecer serviço, mas aquilo que ele falou e que eu disse antes, potencializar o que existe. Nós fizemos a rede e agora, com a identificação da rede, cada secretaria vai entrar fortalecendo o que a comunidade já tem. Por exemplo, se tem quadra, não tem iluminação, vai ter que ser iluminada, botar o menino para jogar, para praticar esporte, para teatro. Isso tudo está sendo encaminhado agora no bairro São Pedro. Agora, nós estamos com essa experiência piloto, estamos querendo começar numa das cidades, num dos municípios. Estamos aqui em Teresina com 2 cidades, com dois bairros, São Pedro e Mocambinho. E esse trabalho é uma ação já comprovada a nível nacional. Agora, tem uma coisa, Tony, que a gente não pode deixar de esquecer. O governo, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, tem que fazer com o álcool que foi feito com o cigarro. Se não foi feito Concordo com a com senhora. o álcool que foi feito com o cigarro, pouco nós poderemos avançar. Por quê? Porque são pessoas que têm influência sobre jovens, como craque de futebol, como ídolos do futebol, da música brasileira, que ficam fazendo propaganda na televisão. Verdade. Então, ou se enfrenta isso, o governo, a nível federal, cria leis para realmente começar a se dar limites à questão do uso do álcool, ou então, realmente, o governo do Estado, a prefeitura, as coisas isoladas, pouca efetividade. Por quê? Porque a força desse trabalho a nível nacional também, você imagine o Ivete Sangalo divulgando bebida.
a força que isso tem junto a um jovem. É A gente verdade. tem que pensar nisso aí também. Tem que pensar e agir mesmo, só tá Obrigado, certa. professora.